Desliga só aquele lá, então deixa esse aqui, ó. Então puxa a coberta. Vai dormir. Puxa a coberta. Lá no sul a gente leva a coberta. Quando está muito frio, a gente leva a coberta. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, bendizer o seu nome. Gente, quinta-feira que vem vai ter o aniversário da igreja, 2 anos já de Impactados em Edéia, o bispo e a bispa vão estar, vai ter mais gente, vai vir muita gente de Goiânia, então a gente tem que se preparar e a gente vai precisar de mão de obra, vai precisar de ajuda, amém? Então vamos se prontificar aí para ajudar, porque é aniversário da nossa casa, né? É aqui que a gente se alimenta, é aqui que a gente, né, cresce, é aqui que a gente tem comunhão uns com os outros, é aqui que a gente está formando uma grande família. Então, né, quando o aniversário é em casa, quando a festa é em casa, você sabe como é que é, né? Os que mais trabalham estão em casa, né? Sempre foi assim, quando tinha aniversário lá em casa, a gente tinha que trabalhar e todo mundo ia embora e a gente continuava trabalhando, limpando, mas vamos fazer o melhor, porque Deus vai nos honrar, amém? Amém? Não é diferente em outros lugares. Vamos agora nesse momento fechar nossos olhos, se concentre agora no Deus, esquece todos os problemas, todas as dificuldades que teve no dia, na semana, que eu sei que não é fácil, e que a gente possa nesse momento se abastecer daquilo que Deus quer fazer através de nós, por nós, no meio de nós. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa nesse momento, Deus, deixar para trás todos os problemas, todas as dificuldades, tudo aquilo que passamos durante a semana. Muitas vezes Deus veio situações para colocar raiva no nosso coração, para colocar tristeza, mágoa, angústia, depressão, ansiedade, estresse. Livra a gente de todo mal. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Nós queremos trocar o fardo contigo, Pai. O teu fardo é leve, é suave. E quando o Senhor fala de trocar o fardo, Deus, o Senhor está falando de a gente simplesmente carregar junto. O Senhor não está querendo só trocar o bom pelo ruim, mas o Senhor está querendo dizer nessa passagem, para trocar o fardo contigo é porque Ele quer carregar junto com a gente aquilo que está pesando, e quando a gente divide o fardo, fica mais leve. Então que nessa noite você possa dividir o seu fardo com o Senhor. Eu sei que não é fácil, todos nós temos lutas, temos dificuldades, cada um de nós tem uma história, tem percas, mas a gente também tem ganhos. A gente também tem lucro, porque o Senhor não deixa nada nos derrubar. Se você está aqui nessa noite, é porque você venceu o mundo. Se você está aqui nessa noite, é porque você venceu a preguiça, você venceu aquela comodidade da sua casa, de ficar lá quietinho, e veio para Deus fazer algo. E nós estamos aqui juntos. Nós poderíamos ficar em casa, quietinho, descansando, mas a gente sabe que o Senhor tem algo para nós, que não é aqui o nosso lugar de descanso, e nunca vai ser. Um dia nós vamos estar na eternidade com Ele, e lá sim nós vamos poder descansar, lá sim nós vamos poder se alegrar, porque não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nem lágrimas, e tudo vai se fazer novo, tudo será novo lá, tudo será diferente, e é isso que a gente crê, é para isso que a gente está aqui, para que o Senhor possa simplesmente agir por nós, no meio de nós e através de nós. Em nome de Jesus nessa noite, Pai, eu peço, Deus, que o Senhor esteja liberando uma unção sobre a tua igreja, uma grande e valiosa unção sobre a tua igreja, Pai, uma grande força. Nós precisamos dessa força, um grande ânimo, Deus, para continuar marchando e não desistir, Pai. Não deixe que os teus filhos olhem para trás. Não, porque o Senhor tem algo novo à frente. Que a gente deixe as coisas que para trás ficaram, que a gente não viva no saudosismo. Por quê? Porque tem algo novo à nossa frente. É muito bom sentir saudade das coisas que passaram, mas é muito mais valioso aquilo que está à frente, o futuro que está à frente, Pai. E todos aqueles, Deus, que estão agora, Deus, achando que perderam o tempo, Pai, não perderam, porque o Senhor é um Deus que vem remindo o tempo necessário para a gente colocar as coisas em prática. Se a gente está achando que perdeu o tempo, que a gente, não consegui fazer as coisas, passou o tempo de mim, não passou.
O Senhor está remindo o tempo. Não importa qual a sua idade, não importa qual a sua posição, qual o seu grau de estudo, o que importa é quem Ele é. E nessa noite que você descubra quem Ele é, quem o Senhor é verdadeiramente, em nome de Jesus. Que você possa agora fechar os olhos, adorar a Deus, ore, peça para Ele, porque Ele está aqui, Ele vai responder cada uma das suas perguntas, cada uma das suas dúvidas. Ele quer tirar nessa noite e Ele quer derramar um conhecimento muito grande sobre a sua igreja, para um grande avivamento que haverá nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
grande desafio essa semana. Já falei no começo, mas vou reforçar, porque a gente precisa fazer muita coisa e a gente tem pouco tempo. E aí, o pastor pode acender a luz aqui. Então a gente precisa de ajuda, muita ajuda, para a gente poder estar fazendo aniversário. A gente precisa que vocês divulguem, avisem todos que vocês conhecem, tá? Quinta-feira, dia 10 de julho, uma quinta-feira, deixa eu achar aqui, nós vamos ter o aniversário da igreja, 2 anos de Impactado EDEA, amém? Amém? Vocês estão felizes, amém? Eu estou muito feliz, eu estou com muita expectativa, com muito temor no coração, porque também não vai ser só uma festa, tá? A gente está tendo jejum, né? A gente está tendo jejum da meia-noite até meio-dia, toda a igreja, amém? Quem puder está fazendo, vamos juntos, porque a gente vai se preparar não só para aquilo que vai acontecer no natural, mas também para aquilo que vai acontecer no espiritual, amém? Amém? Estamos juntos? Então vamos separar um tempinho aí para a gente poder pegar e estar fazendo tudo aquilo que a nossa igreja tem, né, de direção. O bispo Cabispa vai estar aqui, vai estar a banda também de lá. Então assim, a gente precisa. Aí, deixa eu só achar aqui umas coisinhas aqui que tecnologia é top, né? Você precisa dela, né? Então a gente precisa estar junto como família, tá? Vamos estar fazendo as coisas aqui, limpando a igreja, arrumando, vai chegar as cadeiras para a gente colocar mais cadeiras, receber o povo, né? Com maior alegria. A gente precisa e vamos estar pedindo para poder a gente fazer a janta. Vai ter janta, amém? Amém. Ah, foi fraquinho. Vocês são goianos. Vai ter janta. A gente estava no coração de não fazer, mas não tem como a gente não fazer, porque é uma festa da igreja, né? Então assim, o povo quer comemorar, o povo quer fazer algo, e eu sei que vocês gostam de comida, amam comida, então, né, vamos pegar e vamos estar fazendo, recebendo, né? Não é todo dia que a gente faz aniversário, uma vez no ano. Então assim, é um desafio para nós, amém? Mas já que a gente vai ter muita gente aí, então a gente também vai precisar também de mão de obra, e vamos fazer, amém? Deus vai abençoar muito a gente, tá? Então a gente vai estar falando no grupo, fique atento ao grupo, a gente vai estar falando lá a quantidade das coisas e tal, para a gente poder abençoar todo mundo. Malaquias 3:10, vamos lá, coloca aí para nós aí. Malaquias 3:10, momento de oferta. Abaixa o número 1 aí, filhote. Só para me desligar aqui. Malaquias 3:10. Está lá. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? A gente precisa se apropriar disso e viver isso, pois o povo de Israel, o povo de Deus entendeu o que é isso: trazer a casa de Deus, para que haja mantimento. E depois a gente pode fazer prova do Senhor, para que Ele possa simplesmente derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Nós vamos experimentar isso nesses dias. O povo de Deus vai experimentar isso, essa grande abundância, essa riqueza nos últimos dias, antes do último grande avivamento que haverá, antes da volta de Cristo. O povo de Deus, qual? De Israel? Não, todo aquele que é povo, todo aquele que é filho, vai experimentar dessa riqueza, vai experimentar dessa abundância, amém?
eu e você vamos experimentar disso. E não tem a ver só com dinheiro. Pastor, mas toda vez você fala, toda vez tem isso, dízimos e ofertas. Sim, para que a gente possa ensinar as outras gerações também que a gente precisa. Tudo aquilo que é pregado, a gente precisa levar às outras gerações. Tudo aquilo que é ensinado é para que a gente aprenda, faça e leve as outras gerações a fazer também. Então não é só você ficar batendo com o martelo aqui, tá, dizime, oferte. Não, é para que a gente experimente isso. Isso aqui é falado para que a gente possa experimentar daquilo que é bom. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas é a vontade do Senhor. Então a gente precisa depositar aquilo que precisa ser depositado. A nossa fé precisa ser depositada. O nosso dinheiro precisa ser depositado. A nossa esperança precisa ser depositado no Senhor, para que haja sim um florescer, um desabrochar daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, na minha e na sua e na nossa família. Amém? Então essa prosperidade, essa riqueza é para que haja mantimento na casa de Deus, é para que a gente possa abençoar outros também. Não é só a nossa casa, não se fala só de mim, não se fala só da Impactados, da igreja Impactados, não, se fala de um coletivo, se fala de pessoas e mais pessoas que entram por aquela porta e precisam e necessitam de algo. É para que tudo isso aqui continue de pé, se mantendo, para que pessoas possam chegar ali e falar: pastor, eu preciso de uma cura, pastor, eu preciso de um milagre. Então as portas continuam abertas por causa de vocês. Amém? Amém? As portas continuam abertas por causa de vocês, do seu dízimo, da sua oferta, e muitas pessoas vêm até este lugar. E vocês sabem que isso aqui não é só uma igreja, isso aqui é um hospital espiritual e emocional. Porque nós temos os hospitais que cuidam da nossa parte física, mas quando você cuida da parte física e continua as coisas acontecendo, aí você sabe que já partiu para a parte emocional, já partiu para a parte espiritual, e aí é aqui que é o hospital, aqui que é a casa, aqui que é onde você vai encontrar a cura, a salvação, a libertação. Então eu e você somos um mantenedor da obra de Deus na terra. Amém? Eu e você. A responsabilidade é só do pastor? Não, é minha e é sua, porque é isso. Você não vê, não pastor, mas eu nem vejo as pessoas entrarem aqui. Mas quando eu estou aqui, gente, vem pessoas aqui, aparecem pessoas aqui. E volte e meia eu estou aqui de manhã, de tarde, e vem pessoas, e entram: pastor, eu preciso orar, preciso de uma libertação, preciso de uma ajuda, de uma cura. E é assim que as coisas acontecem. Amém? Amém? Então tudo depende de mim e de você. A obra de Deus depende de mim e de você, para que ela continue avançando, para que o Evangelho continue sendo pregado e levado a toda a criatura. Amém? Então quem vai dizimar, quem vai ofertar agora, coloque suas mãos. Quem vai através do celular, do QR Code, levante o celular. Quem vai com dinheiro físico, coloque suas mãos. Quem não tem nada, pastor, levanta a mão do mesmo jeito, pela fé. Eu sempre falo, pela fé as coisas acontecem. Pela fé você consegue trazer à existência aquilo que não existe. Amém? É assim pela fé. Pastor, mas eu nem trabalho, eu nem estou tendo dinheiro, eu nem estou tendo ganho. Não tem problema. Quando eu estava desempregado, eu levantava a mão do mesmo jeito. Eu levantava a mão do mesmo jeitinho. E sabe o que acontecia? Eu sempre falo, naquele dia eu não tinha dinheiro, mas no próximo culto eu já tinha dinheiro. É assim. A fé é assim, não adianta. A gente nunca vai conseguir explicar as coisas da fé. Amém? Por que você está com uma pessoa do lado? Só porque você ama? Não, mas também por causa da fé, que você acredita que aquela pessoa vai com você até o final da sua vida. Amém? Então todas as coisas são pela fé, tudo é pela fé. Então levante sua mão agora, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus agora eu quero abençoar cada dizimista dessa casa, cada ofertante. Deus, não importa o valor, o que importa, Deus, a intenção dos seus filhos, a intenção. O Senhor está vendo não só a oferta na mão, não só a oferta no coração, mas a intenção que eles têm, Deus, de abençoar a sua casa, de abençoar o seu evangelho, de abençoar, Deus, aquilo que o Senhor vai fazer na terra, Pai. E o Senhor vai simplesmente multiplicar a semente de cada um,
a 30, a 60 e a 100 por um agora. Eu peço, Pai, o Senhor sabe da bênção que está sobre essa casa. O Senhor sabe, Deus, da prosperidade que está sobre essa casa, Deus. Então, em nome de Jesus agora, que eles possam fazer prova, eles possam colocar as suas sementes aqui, depositar, Deus, o seu dinheiro aqui, e que eles possam fazer prova do Senhor lá fora, e o Senhor abra as janelas e as portas dos céus sobre os seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Assim eu abençoo cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de passar a palavra aqui para o pastor Sérgio, tem gente nos visitando. Qual que é o nome das duas? Cíntia e Ana Clara, isso? Sejam muito bem-vindas, se sintam em casa, amém? Gente, vocês sabem como é que é, né? A gente vai lá abraçar, eu, pastor, a pastora, gostamos de abraço, eu gosto muito de abraço. Eu fui recebido muito bem nas igrejas por onde eu fui, sempre sou muito bem recebido. Então quem puder, vai lá, dá um abraço, dá um cumprimento, porque nós somos família e a gente está recebendo mais da nossa família. E querendo ou não, a gente vai viver todo mundo junto no céu, amém? Então não tem diferença, amém? Então sejam muito bem-vindas à casa do Pai, amém? Que vocês precisarem, pode contar comigo e com a pastora. Pastor, quem for lá abraçar, as portas vão se abrir, hein? Quem for abraçar os visitantes, as portas vão se abrir, hein? Amém? Amém, igreja? Graça e paz para os irmãos. Amém? Boa noite. O frio aqui é bem rapidinho. Já foi embora. Amém? Quero agradecer a presença dos visitantes. Que Deus possa ricamente abençoar a vida das irmãs. Amém? Os irmãos, por favor, só ligar essa máquina aqui, né? Hoje eu fiz o exame de vista, entendeu? O óculos vai chegar. Amém? Né? Mas, graças a Deus, a visão está boa, é só para perto, menos mal. Né? Usar o óculos só para perto, para não ter chegado até demais. Amém? Que Deus possa ricamente abençoar na vida de cada irmão presente, do nosso visitante. Amém? Hoje eu fui cedo, já tinha gente ligando. Olha, o bispo vai estar hoje? Eu falei, não, o próximo aqui. O povo está ansioso. O povo fica ansioso. Eu falei, hoje é eu para estar na reta. Amém? Amém. Mas louva a Deus, né? E semana que vem a gente vai estar na igreja Humilde, que também está fazendo 8 anos, você que está fazendo 2 anos. Sim. E vai estar a mesma data. E também dia 19 a igreja de Deus também está fazendo aniversário. Eu vou esparmar convite para as outras devolveu os convites tudo de volta. Não é tal dia na minha. Eu vou levar, né, o que eu puder contribuir com os irmãos em outras datas, não vão estar participando. Amém? Mas fica o convite aberto para os irmãos participarem conosco. Amém? Mas hoje é culto de libertação, né? E hoje até que eu vi isso no meu rascunho aqui, bem pequenininho, né? Meu esposo, vou mais só tendo a palavra de Deus. E que nós possamos nessa noite buscar a nossa identidade em Cristo Jesus. Que quando a gente vai ver aqui na palavra de Deus em Efésios, a partir do capítulo 4, versículo 7, vai falar, né, dos dons e de governo. E até no curso, né, de ministério lá tem uma matéria que fala dos dons de governo, o bispo não. E que nós possamos nessa noite buscar essa identidade através da palavra de Deus. E nós vamos estar lendo Efésios capítulo 5, né? Efésios capítulo 5, né? Vai ser mais uma leitura
nós dentro do texto e que Deus possa ricamente abençoar os irmãos. Amém? Ó Pai, nós colocamos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, por esse dia, por este momento, por cada vida aqui presente, Pai querido, que o Senhor vem receber, já recebeu a nossa adoração, Pai, o nosso louvor, a nossa oferta, Pai querido. Mas nós pedimos agora, Pai querido, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua luz, Pai querido, na palavra de Deus. Que nós possamos bem dar crédito, Pai querido. Não deixe o maligno roubar, Pai, que neste momento aquilo que o Senhor quer nos dar, Pai, que nessa noite. Porque muitas vidas estão ceifadas, Pai, sem força, porque o inimigo tem roubado, Pai querido, o que é seu, o que é de direito. E nessa noite nós queremos retirar, Pai querido, tudo aquilo que o inimigo tem roubado dos teus filhos, e nós possamos tomar posse. Porque nós acreditamos, Senhor, no seu governo, Pai, que nesses dias e neste momento, em nome de Jesus. Amém. E é interessante quando a gente vai olhar aqui em Efésios capítulo 5, vai falar assim do fruto da luz, a partir do versículo 3. Fruto da luz, e tem obras das trevas. É interessante que nesse texto é que nós possamos buscar esse fruto da luz. E nós, como cristãos, nós temos que ter essa identidade verdadeira de nós, como cristãos. Hoje mesmo eu estava numa fila e muita gente, aí a pessoa, todo conversando comigo, falava: ô pastor, eu cheguei na frente e o pastor de moto falou: ô pastor, nem sei quem é. Aí as pessoas, no decorrer do dia, porque lá quase das 5 horas, aí eles pegam a palavra, aí já começa a entrar uma assunto: eu sou da igreja adventista, eu sou da igreja Centro de Deus. Então você tem que ter essa identidade verdadeira de cristão. E aqui no versículo, no capítulo 1, vai falar, Efésios capítulo 5, versículo 1, fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filho. Mas quem você é? Quem nós somos? E a palavra de Deus fala assim: que nós possamos ser imitadores de Deus como os filhos. E o inimigo tem tirado isso das pessoas, tem tirado de nós esse princípio de filhos amados. As pessoas estão frustradas, deprimidas, na quinta, que eu falando da questão da mágoa, muitos sentimentos das pessoas sendo, que era para ter luz, sendo luz, fruto de luz, e muitas vezes as pessoas não estão vendo isso nas pessoas que servem a Deus. As pessoas estão deprimidas, frustradas, e isso o inimigo tem roubado das pessoas, tem roubado. E a gente tem que ter cuidado, porque aqui em Efésios capítulo 4, versículo 7, vai falar assim: e a graça nos foi dada, concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom em Cristo. Por isso diz: quando subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu aos homens, aos nós, os dons. Os dons. A cada um de nós aqui temos o dom. O dom. Lá na uma das cartas de João, fala que aquele que unge, a unção não é tirada. Mas é que nós possamos ter essa verdadeira, porque nós estamos perdendo a nossa identidade, nós estamos tirando. E Deus fala assim: que nós possamos ser a sua imagem, ser imitadores como os filhos. É que vai falar assim: andai em amor, como também Cristo amou e se entregou, o mesmo por nós, em oferta de sacrifício em aroma suave. Em amor. E muitas vezes as pessoas estão sendo destruídas. Se eu pegasse um texto lá em
em João capítulo 3, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. E lá na carta de João vai falar assim, que agora nós temos que dar nossa vida para nossos irmãos. Não sei se você já viu esse versículo, né? Ele aperta, ele estranha. Mas muitas vezes as pessoas não estão fazendo isso. E a igreja tem que ter essa identidade, nós temos que ter essa identidade de sermos filhos de Deus. As pessoas têm que ter esse amor. E muitas vezes as pessoas estão no fruto das obras das trevas. Aqui no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, vai falar das obras das trevas. Que muitas vezes as pessoas entram em contendas, em cobiças, falando entre vós. E é interessante que a gente vai estar num lugar e as pessoas entram uma guerra entre igreja A e igreja B, C, não existe isso. Hoje mesmo eu estava conversando com a pessoa adventista, eu falei, não, eu conheço. Eu pensei, quando eu era pequeno, eu até estudei aquele programa assim, se só quem é bem mais velho. Aquele programa está escrito em São Glória, mandava que esse cursinho para a gente estudar, até estudei, quase todos, a série. Mas nós possamos ter essa identidade de Deus como filho. As pessoas têm que ver em nós essa identidade. As pessoas têm que ver em nós a luz. Quando nós olhamos dentro de nós estamos transmitindo essa luz, essa paz. Então, nós somos filhos de Jesus e amados. E aqui no versículo 3 vai falar da questão das pessoas, né, que fala, né, mas a impudícias de toda sorte de impureza e cobiças sequer nomeia entre de vós, que não convém aos santos, que não tenha, que não haja contenda, que não haja divisão, que não haja nada disso. Depois vai falar assim, nem convém torpes de palavras vãs, cachorrice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, em ações de graças. E muitas vezes as pessoas se reúnem para trazer maldição. Você sabia que a gente tem o poder de abençoar e de amaldiçoar? Eu falo que a maldição por causa, lá em Provérbios 18, entra uma guerra entre ele e Leão. Existe uma causa, a maldição vai pegar em mim. Se você não tiver, então a gente tem que tirar essas guerras aqui para assim, que não haja entre vós nem palavras, mas antes ações de graça. Isso não é só para o nosso grupo, não. É para o irmão da igreja A, da igreja B, igreja C. O reino não tem divisão. Mas a gente cria essa divisão. Né? Então, que nós quebrarmos essa barreira. Então, que nós possamos tirar e buscar esse governo dos dons em nós. Quando nós tiramos tudo isso, essas palavras, essas impurezas, essas coisas, então os dons dentro da igreja, então é uma igreja que tem os dons, é uma igreja que tem amor, uma igreja de multiplicação, uma igreja que não tem guerra, é uma igreja que as pessoas se sentem amados. E a gente tem que sentir amado. Mas por que eu não sinto amado dentro de uma comunidade, dentro da igreja, sem que a igreja fala do amor? Eu não entendo. Que muitas vezes as guerras é dentro de nós. Quando eu conseguir vencer a guerra dentro de mim, eu consigo estar paz no ar, paz no meio, paz no ser. Só que existe uma guerra dentro de nós. E eu tenho aqui no capítulo 4 vai falar assim dos dons do governo. Que Deus derramou dentro de nós os dons. Aleluia. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vai recebeis poder.
sobre nós. E quando nós buscamos essa identidade, irmãos, então nós encontramos uma verdadeira paz, uma verdadeira luz na nossa vida, porque aqui vai falar dos frutos da luz. E fala aquele que está ligado à videira, João 15. Cristo é a videira, nós somos os ramos. E esses ramos tem que dar fruto. Se não tiver ligado à videira, nada se pode fazer. E aquele que faz a vontade do Pai, ele nem chama mais de servo, mas de amigos. E quando a gente fazemos a vontade do Pai, é engrecer tudo o que pedires e será feito. João 15. E muitas vezes as nossas orações, elas são umas guerras. Eu recebo o que tinha que receber, às vezes eu recebo só uma parte, ou nenhuma parte. Às vezes, muitas vezes, os nossos sonhos ficam frustrados e a gente não entende que existe uma guerra dentro que a gente precisa vencer. Então, que não haja dentro do reino de Deus, dentro do reino de Cristo, que aqui Paulo vai falar que não haja dentro de nós, dentro do nosso coração, esse sentimento. E ele vai continuar ainda: sabeis, pois, que nenhuma incontinente ou impuro, avarento, idolatria, tem herança no reino de Cristo. Ninguém se engane com palavras vãs. Busque entendimento, que muitas vezes vai vir palavras, muitas coisas, e a gente vai se enganar. Vai se enganar. Mas que o engano não entra dentro de nós, dentro do nosso coração. E a palavra vai falar, que não haja engano de palavras, por causa das coisas que vem a ira de Deus aos filhos da desobediência. Agora eu gosto muito desse versículo 7. Portanto, não seja participante com eles. Por isso, você viu o título lá do texto lá em cima, lá fala frutos da luz e obras da treva. Se a gente for, portanto, não seja participante como eles, às vezes eu posso estar participando. Eu sou fruto da obra, das trevas, não o fruto da luz. Mas que nós possamos buscarmos diante da palavra de Deus. E a palavra vai assim: pois outra hora não erreis em trevas, porém agora vós sois a luz do Senhor, andar como os filhos da luz. Essa carta aqui, irmão, foi dirigida para não as pessoas que não crentes, mas para os crentes. Aqui já exortamos os crentes, falando para os cristãos. E que nós possamos andar no Senhor, porque nós somos a luz do Senhor, andar como os filhos da luz. E filhos da luz, irmãos, é brilho, é alegria, presença, é força. E nós cristãos temos que ter força, nós cristãos temos que ter fé, porque dentro de nós habita a esperança, habita uma palavra de transformação. Como eu coloco isso dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração, eu vou só liberar aquilo que já me pertence. O inimigo, ele quer cegar, ele cega as pessoas hoje, cega muitos cristãos, eles estão cegando muitas pessoas. Aquilo que a gente tem direito, as pessoas estão se perdendo. Aquilo que a Bíblia diz que você é, estão se perdendo. Mas nós possamos não seja participante com eles, mas nós possamos ser filhos da luz e andarmos como Cristo quer que nós andamos. Isso é muito interessante, porque quando nós fazemos isso, irmão, então nós vamos, portanto, o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade.
Deus, ela tem que estar dentro de nós. A justiça também, a gente tem que ser uma pessoa justa. E a palavra fala que nos últimos dias, o justo viverá pela fé. Porque as coisas vão ficando difíceis. O amor dentro das igrejas, o amor dentro, você viu que essa semana, uns 3, 4 dias, tanto de vir querendo matar o pai. Aí tem uma reportagem lá e fala de um querendo matar o pai, mas depois tem outra reportagem e não é o mesmo caso, já é outro caso. Só essa semana a gente tem 3, 4 casos aí que um queria matar o padrasto, o filho, matando o pai. Parece que é um mal, um amor dentro do lar acabou. Está acabando. E aqui fala que a bondade, nós buscamos a justiça e a verdade dentro das igrejas, dentro do nosso coração, nós vamos estar multiplicando isso e nós vamos estar buscando, aqui no versículo 10 assim, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, que nós possamos provar em Deus sempre o que é agradável ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, para assim, não conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a perfeita vontade de Deus. E muitas vezes é um entendimento. Você viu que vem lá no versículo? O entendimento. O nosso entendimento tem que ser mudado. Salomão vai falar muito a questão de sabedoria. Fala que o sábio vem, o tolo vem e cai. A pessoa que não busca conhecimento, não está na verdade, não busca a justiça, a verdade, aqui fala bondade, justiça e verdade. Verdade que é palavra. Quem que traz libertação? Palavra. Quem que liberta? Palavra. Os dons são para quem? Para todos. Todos têm o dom. Todos podem buscar os dons, são para todos. O dom de cura, dom de milagre, dom de palavra, louvor, alegria, tudo que lhes pertence estão sumindo no meio das pessoas que dizem que são cristãos. Mas aqui para seres filhos de Deus, arrumados. E que nós possamos provar deste amor, provando sempre que é agradável ao Senhor. Versículo 11: não seja cúmplice das obras infrutíferas. Isso tem pegado muitas pessoas, muitos e muitos. Qual que é a maior dificuldade para ser uma igreja grande? Você visitou lá 2 vezes, porque fica doido. Para tirar salário já joga um cargo, porque mesmo uma igreja grande, as pessoas não querem fazer nada. Toda dificuldade, qual que é a dificuldade? As pessoas hoje não querem se envolver. Então aqui fala assim, não seja cúmplice das obras infrutíferas. Crente tem que frutificar. Nós temos que frutificar. Nós temos que multiplicar. Nós estamos no 2º ano, no 3º ano, rompendo. No 2º ano de uma vitória que já comprou um lote. No 3º ano de construção. Nós temos que frutificar em todas as áreas, em todos os momentos. Só que o inimigo cega de uma. Porque a gente coloca uma coisa na mente, aqui vai falar assim, do 3 até o 4, intriga, esse negócio, que a gente não entende por que você para, por que nós paramos. E aqui quando aconteceu, eu não vou falar em igreja não, porque eu faço parte do conselho de pastores, o pastor saiu, o povo saiu mais tudo, e agora o povo está quase voltando de volta de novo. Porque é interessante, a pessoa sai, chega lá e tem que começar tudo de novo. E muitas vezes você vem ali, o problema não é você sair, o problema é você viver. E é interessante, a gente tem uma preocupação, porque a gente vem para o culto, e o culto, para que nós devemos prestar um culto verdadeiro, agradável a Deus.
E muitas vezes a gente quer fazer um culto assim que enche, te agrada, te abraça, e enche o ego de alguém, mas não é. O culto é para Deus. Muitas vezes a gente repete, troca as situações. Então, é que nós não possamos ser assim, então que nós possamos ser, não seja, nós não devemos envolver nisso. Então, o versículo 11 aqui nos adverte: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai, e que nós possamos multiplicar, fortalecer a presença de Deus. E aqui tem, muito interessante, fala assim: porque com eles faz oculto, só reflete a vergonha, mas todas as coisas em ocultos são reprovadas pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se faz, se manifestar, é luz. Amém? Então que nós possamos, eu falo assim muito, que quanto mais nós chegarmos a Deus, você pode ver, quanto mais nós estamos animados. É interessante, lá no Salmo 1, vai falar assim: que o ímpio não tem prazer na congregação do justo. Porque a justiça, quando nós buscamos a identidade de Deus com Cristo, então o pecado vai incomodar. Então muitas barreiras, muitos pecados vão ser destruídos. Quanto mais nós chegarmos a Deus, buscarmos a Deus, mais as coisas vão ser afastadas. Então, é que nós possamos buscar essa esperança em Deus. E no versículo 14 diz: desperta tu que dormes. Nós precisamos despertar. Aleluia. Despertar os dons. Glória a Deus. Despertar aquilo que a gente fazia, aquela cena. É interessante, a gente não entende, porque o novo convertido tem um primeiro amor, aquela chama, aquela vontade. E eu, só que toda a vida foi cristão, mas quando eu fui na presbiteriana, e eu fiquei lá há 15 anos, em toda igreja que eu passo, a chave fica comigo. Eu fiquei 15 anos na presbiteriana, então a chave ficava comigo. E eu era novo convertido, eu chegava lá, tinha um jardim antigamente, eu chegava lá, abria, e começava a voar, era ventilador quente, já ligava o ventilador, mas quando chegava, o jardim ia voar. Tudo limpinho, os povos questionaram: por que você abre essa igreja cedo? Eu falei: mas é o primeiro amor. Eu chegava lá e eu gostava. Não, na verdade, chega, já está tudo arrumado, o ar já está até melhor. Depois eu estava na outra presbiteriana, eu fiquei 10 anos, a chave comigo. Hoje aqui também a chave fica comigo. Então a gente tem que ter essa sede, esse amor. E muitas vezes assim, desperta tudo que a gente não entende, porque a gente vai perdendo o amor de Deus. Aqui vai falar, filhos amados, como é que a gente vai se decidir, fica distante da presença de Deus? Por quê? Como isso acontece? A gente não entende. Mas muitas vezes ele fala que as nossas guerras espirituais, as hostes celestiais, ela existe. Existe uma guerra na nossa mente, existem as guerras já, existe a guerra neste momento. Você sabia que a palavra é lançada? Você lembra da parábola da semeadura? Jesus explicando a parábola, depois o discípulo perguntou, que não entendeu, e Jesus explicou. Olha, quando a palavra é lançada, o maligno vem e rouba. E muitas vezes, o maligno rouba. A gente tem que ficar atento àquilo que está sendo falado, aquilo. E nosso cérebro é interessante. Só aquilo que interessa que vai ser guardado, sabia? É 25%. 100% a 25%. De 40 minutos, você vai, aquilo que te agradou, você vai guardar. Por isso não adianta você pregar muito, assim, muito, tem que ser muito bom, para as pessoas absorverem e entender aquilo.
Mas dentro da palavra a gente tem que colocar aquilo que, né, dentro do meu coração, aquilo que deixa de pôr, aquilo que eu preciso mudar. E muitas vezes é porque as pessoas estão dispersas, desperta tu que dorme. E muitas pessoas estão mortas espirituais. Estão mortas espirituais. Mortas espirituais é quando a gente não tem alegria. O salmista fala, alegrei como sempre, vamos à casa do Senhor. Tem que ter alegria, vontade, amor, paixão. Porque você está bem prestando um culto a Deus. Só que muitas vezes a gente coloca assim como pessoas, ou algumas coisas como, né, a nossa experiência espiritual depende de pessoas. E a adoração não depende de pessoas, depende de mim. Amém. Depende, sabe por quê? Depende de mim. Depende de mim. Então eu não posso entrar em guerra mentalmente para não receber a bênção. Então, né, a gente tem que levantar que muitas vezes os dons, tudo aquilo, quando a gente entra nessa guerra, então nós estamos adormecidos. Nós fazíamos muito na peça, até que nós fizemos da igreja adormecida, né, nós fizemos lá na cidade fora uma peça muito interessante, a igreja adormecida, a igreja dormiu. Quem já assistiu essa peça já? A igreja adormecida. Você já fez, né? Dorme, as pessoas estão tudo bom. As pessoas pedindo socorro e não acham socorro, porque eu enxergo a minha dor. E sendo que eu sou fruto de luz. Fruto de luz, irmãos, não tem que você chegue à luz. Não tem que você estar brilhando. Não se incomoda, não tem que você estar ser notado. Porque Paulo fala que eu sou um gerador, você é um gerador de vidas. João 15 fala que nós somos ramos da videira. E quando eu tenho esse entendimento, por isso que eu tenho que buscar esse entendimento, porque quando eu busco esse entendimento, assim, aquilo que eu pedi, tudo que pedimos será feito. Agora imagine a nossa oração, aquilo que nós pedimos, Deus nos concede. O salmista fala assim que confia no Senhor, habita nele, e a gente vai encontrar descanso. Aquele que se entrega, aquele que confia, ele conceda os desejos do nosso coração. E muitas vezes nós, né, perdemos essa vontade, né, perdemos os sonhos de frustrar. Agora, o que tem de sonhos frustrados? Espiritualmente e sonhos espiritual. São muitos. Mas que nós possamos despertar, né? Despertar. Igreja, levanta. Que nós possamos levantar dentro dos mortos. Cristo é a nossa luz. Amém. Cristo é a nossa luz. E é interessante que Tiago vai falar que nós possamos pedir com sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Peça entendimento. Mas qual é o nosso motivo da nossa oração? Nós estamos pedindo sabedoria. A nossa oração é uma oração com entendimento. Eu estava tendo uma aula hoje, essa semana com o bispo, né? Porque eu botou o aplicativo lá, né? Aí parece que ficou atrás dela tudinho, né? De novo. Vocês estão nessa também? Né? E é interessante. E ele está falando que muitas vezes a pessoa pede algo, mas no meio do caminho ele muda. Né? Pede um carro, depois, né, muda para outra coisa. Pede um apartamento, depois quer um kitnet, então vai mudando. E não é assim. Tiago fala que as nossas orações sábias, e ele fala assim, peça com sabedoria, e Deus nos dá sabedoria. Você sabia que Deus nos dá sabedoria? Deus nos dá sabedoria.
Uma vez eu estava numa fazenda, né, e o gerente lá, aí eu fui evangelizar ele, né? O que eu vou fazer? Aí ele falou assim: você vai matar a formiga hoje. Pegou esse saquinho de formiga e nós fomos pro campo. Aí eu peguei e falei para ele: olha, você sabia que a formiga não tem chefe? Aí ele entrou na câmera e sumiu, né? Aí eu falei para ele: Provérbios 6. Aí ele pegou, cortou, falou, né, trouxe a Bíblia, né, e nós fomos conversar. Né? Então, a formiga não tem chefe. E elas trabalham em tudo, né? Uma cidade, tem um formigueiro que é uma cidade. Né? Então, nós possamos buscar esse entendimento da palavra de Deus. E que nós possamos ter o fruto de luz. Que nós possamos examinar o nosso coração. O que eu tenho feito ao reino de Deus? E isso é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a nossa história, a nossa bênção está naquilo que nós vamos entregar. Naquilo que nós vamos entregar. Porque é interessante que Jó era um homem justo, íntegro. Ele saiu do cativeiro só depois que ele orou para os seus 3 amigos que se acusavam. E muitas vezes eu tenho que se levantar das cinzas, se despertar para receber a bênção de Deus, para sair de algumas situações. E é interessante que Deus é um Deus rico, né? Um Deus poderoso, e que nós não devemos, né, olhar para as circunstâncias que nos atingem a cada dia. Mas Deus quer que nós tomemos o governo da nossa vida, que nós possamos governar a nossa vida. E muitas pessoas, às vezes, estão sendo governadas por outras pessoas, com outros conceitos. E que nós possamos tomar esse governo de Deus, né? O governo, né, dos dons, aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia fala que recebereis poder sobre nós, o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos filhos herdeiros em Cristo. A Bíblia fala que aquilo que nós pedimos, nós alcançamos. Deus quer conceder o desejo do nosso coração, Luiz. Agora, por que eu vou ficar frustrado? Por que eu vou dar, né, créditos às circunstâncias da vida? E aqui vai falar aqui que nós, né, no versículo 15: portanto, sejam prudentes, não como andeis como os nércios, mas sim como sábios. Não olhe a circunstância da vida, olha para a palavra de Deus, olha que Deus vai nos buscar. E o inimigo tem tirado muito das pessoas. Aqui há uma advertência no versículo 16: remindo no tempo, porque os dias são maus. E hoje o que está acontecendo? As pessoas estão afastando. É luta, e estão lá. Luta, estão lá. Uma coisa que eu falei para o pessoal, o pastor aí, olha, fazer campanha no lar, eu disse: eu não faço. Eu convido para mim no culto de libertação. Eu posso fazer visita, eu posso orar, mas ele tem que vir. Aí aqui, se ele quiser uma oração específica, é só falar com a gente, né, é melhor, porque ele vai ouvir, ele vai se dispor, ele vai ser liberto, né? Então, nós possamos remindo ao tempo, porque os dias são maus. A maldade está aí, irmãos. Mas, interessante, o que você é? Luz. A maldade está aí. Mas o que a igreja é? Luz. E é fruto da luz. Nós somos luz, mas somos frutos da luz. Que o fruto é que vai multiplicar. Marcela é o fruto lá no trabalho, o fruto. Marcela, né? Nós somos frutos. E que Deus vai verdadeiro nos abençoar. Amém. E que nós possamos, né, aqui como
no finalzinho desse versículo, versículo 20, nós assim, dando graças sempre a Deus, ao nosso Senhor, nosso Pai, e que nós possamos dar graças, sujeitar uns aos outros em temor em Cristo, que nós possamos crescer em santidade em Cristo Jesus, que você seja um multiplicador, Aleluia. que a misericórdia, o amor e a paz seja multiplicado. Eu já citei esse versículo aqui, como alguém demorou. Judas, capítulo 1, versículo 3. A misericórdia, o amor e a paz seja multiplicada. E que nós possamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos imitadores de Deus, filhos de Deus. Isso é interessante porque dentro de nós, você viu? Dentro de nós a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente entende isso, a gente não entende porque é o sobrenatural. Se a pessoa é uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, não tem nada que segura essas pessoas. Não tem nada, um sobrenatural, uma pessoa cheia de vida, uma transformação. E isso Deus quer que nós tenhamos, é o governo de Deus. Deus deu esse governo dos dons para a igreja. E que nós possamos verdadeiramente buscarmos essa essência. Que nós possamos levantarmos e buscarmos. E o pastor não vem ter dificuldade, né, pastor? Porque nós temos que, não ser negligente, mas nós possamos frutificar, participar do reino de Deus. Amém? Vamos estar se colocando em pé. Amém? Eu gosto muito de Efésios. Depois, se você continuar lendo Efésios lá, aí depois vai falar dos deveres para frente, dos casais. Depois no capítulo 6, no começo vai falar dos filhos, que estão com os filhos, da família inteira. É forte. É forte. É forte. Amém? Vamos estar vendo? Amém? Ou Pai que nós colocamos agora, Pai que tem nome de Jesus. A sua palavra, Pai querido, foi falada, programada, Pai querido. E eu preciso, Pai, que nessa noite, dependendo de mim, eu mesmo, Pai querido, nós precisamos cumprir essa verdade, Pai querido. E essa verdade, Pai querido, nós possamos estar dentro de nós. Porque aqui, Pai querido, é filhos e filhas de Deus, amada por Senhor, Pai querido. E a partir deste momento agora, Pai, nós entramos em batalha, Pai querido, em guerra espiritual, Pai querido. E caia por terra agora, Pai, toda palavra direcionada contra essas vidas, palavra de maldição, palavras lançadas, Pai querido, que seja caída por terra agora. Nós lemos agora, Pai, da sua palavra, que não haja entre vós, Pai querido. E venha agora, Pai, encher do seu amor, com a sua presença, Pai querido, porque nós entendemos o seu governo é um governo de paz. O Senhor quer derramar os dons sobre esses dias, da sua igreja, Pai querido, e eu quero encher, Pai querido, com a sua graça, com a sua misericórdia. O Senhor vem repartir sobre esses dias, Pai querido, um avivamento verdadeiro, Pai querido, nessa igreja, Pai querido, e esses filhos, a partir de hoje, Pai querido, onde eles estiverem, Pai querido, será luz entre as trevas. Luz entre as trevas. Pessoas vão notar agora, Pai, com teus filhos, Pai querido, que onde eles chegarem, a presença do Senhor, a alegria, Pai querido, a esperança, porque o fruto vai ser produzido, Pai querido, o mal não vai chegar na nossa mente, nós vamos estar blindados, Pai querido, em Cristo Jesus. Tira, Pai, todo embaraço, toda frustração, todo cansaço físico, toda palavra lançada, Pai querido,
sem causa que seja destruído agora, Pai querido, em nome de Jesus. Nós colocamos agora, Pai querido, em nome de Jesus. Sonda agora para cada coração, aquele Pai que está disperso, Pai, aquele que está, Pai querido, dormente, mas vai ser despertado, Pai querido, em nome de Jesus. Vai ser despertado, Pai querido, por sua graça e a sua misericórdia. Porque nós entendemos que nós não vamos andar, Pai querido, como os imersos, mas nós vamos andar como os filhos de Cristo, filhos da luz, Pai querido. E agora, Pai querido, sai toda a tristeza do nosso meio. Amém. Porque o Senhor veio para dar vida e vida com mudança. A sua palavra em Filipenses 4:4 para alegrar, regozijar-nos, Pai querido. Amém. Que a alegria habitar, Pai, no nosso meio, Pai querido. Que esse tempo, Pai, que seja um tempo reconhecido de amor, de alegria, de multiplicação. Um lugar, Pai, que as pessoas vão encontrar esperança em Cristo Jesus, através dos teus filhos, Pai querido. Por isso, nesta noite, nós colocamos agora para esse cada vida aqui presente. O Senhor vem para abençoar, Pai querido. Amém. Espírito Santo de Deus, soma o coração dos teus filhos agora. Traz a paz, traz a esperança, aquilo que eles vêm esta noite buscar-nos, Pai querido. O Espírito Santo de Deus vem completar, Pai querido. Amém. Com a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vem. Amém. Completar aqui. Glória a Deus. Bom. Deus abençoe, que palavra. É isso, gente. Nós somos uma igreja apostólica, profética. Nós somos uma igreja pastoral. Nós acreditamos nos dons. Nós acreditamos no Espírito Santo. Nós acreditamos em tudo aquilo que Deus faz e fará no meio de nós. Amém? Vamos orar. Vamos ser cheios. Para que há libertação, pastor? Para que a gente possa ser liberto do mal e ser cheio dos dons do Espírito Santo. Para que é a libertação, pastor? É isso. Nós precisamos ser ensinados. Nós somos libertos do mal e simplesmente nós somos cheios dos dons do Espírito Santo. Tem muita gente que acha que é só ser liberto e acabou. Saiu o mal, foi embora, acabou. Não. Tudo aquilo que nós retiramos de algum lugar, nós precisamos preencher com algo, porque senão o mal volta, e ele volta muito mais forte. Vocês sabem muito bem disso. Então, nós vamos nesse momento terminar orando, porque nós precisamos ser cheios. A igreja precisa ser cheia dos dons. Então, vamos ficar de pé mais 5 minutinhos e vamos terminar agora. Que você comece a buscar a Deus. Deus está libertando, e Ele vai te encher. Ele está tirando todo o mal. E não é só demônios, toda tristeza vai embora. Comece a falar com Deus, toda agonia. Só completando o que o pastor já tinha falado. Nós somos uma igreja profética, apostólica, pastoral. Para isso que nós somos cheios, para que a gente possa derramar sobre outros. É para isso que nós queremos que o mal saia, para que o bem entre. O mal não vai prevalecer. Eu digo agora, o mal não vai ficar. O mal não vai ficar nos nossos adolescentes. O mal não vai ficar nas nossas crianças. O mal não vai ficar nos nossos velhos, nos adultos. Não, nós vamos ser cheios. Saia todo o mal agora. Toda enfermidade, toda tristeza, toda solidão, toda agonia agora. Toda enfermidade caia por terra agora, em o nome de Jesus. Agora comece a dizer agora. Saia todo o mal, toda apatia. Apatia espiritual também é uma doença. A gente fica apático, desanimado, todo desânimo espiritual. Em nome de Jesus, toda murmuração, todo espírito contrário que nada agrada, vai cair por terra agora. A igreja está num desânimo e nada está agradando ela. Mas o centro da igreja é Cristo. O que tem que agradar a igreja é Cristo. Não são só os eventos, não são só pessoas, mas Cristo tem que agradar a igreja, porque é isso que vai fazer a gente ir para o céu. E quando a gente chegar no céu, a maior atração que haverá no céu será Jesus Cristo. Não vai ser as ruas de ouro, não vai ser o mar de cristal, vai ser Jesus Cristo. Nós vamos ficar deslumbrados com o céu, mas o que vai nos chamar a atenção será Jesus Cristo. Feche os olhos agora e rebaçou e canta. Receba o Espírito Santo. Seja cheio para essa semana.
Receba agora. Comece a receber agora. Pastor, e quais são esses dons que a gente precisa receber? A gente precisa receber o dom da fé, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de operação de milagres, o dom de discernimento de espíritos, o dom de línguas, de variedades de línguas, o dom de interpretação de línguas. A gente precisa receber esses dons para discernir tudo que está acontecendo à nossa volta. E ele passou, canta, ele passou. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele passou, deixa ele te encher. Ele passou, ele canta, ele passou. Não faça mais com o teu braço. Não lute mais com os seus braços. Um dia eu parei de lutar com os meus braços e eu deixei os braços do Senhor operarem através da minha vida. Ele passou, ele canta, ele passou. Deixa o braço de Deus operar. Deixa a mão de Deus entrar agora, em nome de Jesus. Sinta a mão de Deus operando de dentro para fora, de dentro para fora. É uma força, é um ânimo. Pastor, por que você ora e grita? É para dizer para o inferno que o Senhor está operando. É para que o inferno e o mal ouça que o Senhor está operando na casa, no hospital dele. Ele é o médico dos médicos. Ele pode tirar toda a enfermidade da sua vida. Ele pode mudar o seu destino. Desperta, tu que dormes. Como foi falado na pregação, desperta. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta, desperta, desperta. Há tempo ainda há tempo. Desperta, desperta, desperta. Seja curado, seja restaurado agora. Seja cheio do Espírito Santo. Se você fala em línguas, comece a falar. Pastor, eu não falo em línguas. Comece a falar, comece a falar. Falar em línguas é você ter o telefone particular de Deus e você poder se comunicar com Ele e Ele mostrar as coisas grandes e maravilhosas que Ele vai fazer para você, para sua família. Nós precisamos ser avivados. Irmassuri, canta, Irmassuri. As pessoas lá fora, o mundo lá fora está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu e você somos filhos. Você é filho. Não deixe ninguém dizer ao contrário. Você é filho. Não deixe ninguém dizer à sua mente o que você tem que fazer. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe as pessoas falarem o que você tem que fazer, qual atitude você tem que tomar. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, pois Deus quer usar eu e você. Deus quer usar eu e você. Eu e você. Eu sei que o trabalho aí fora é árduo, eu sei que está cansativo a vida aí fora, mas Deus quer dividir o fardo contigo. Ele quer deixar o seu fardo leve. Ele quer que você viva o extraordinário. Ele quer que você experimente o extraordinário do céu. Ele quer salvar você e a sua família. Só que Ele vai usar você. Ele vai usar eu para salvar a nossa família. Ele depende do posicionamento meu e seu para salvar os meus filhos, a minha esposa. Ele depende do meu posicionamento, do seu posicionamento. Então comece a buscar o Espírito Santo. Não deixe o mundo falar o que você tem que fazer. Não deixe as pessoas dizerem o que você tem que fazer, senão você também vai para o inferno junto com elas. E não é o seu lugar. O inferno não é o seu lugar. O inferno não é o meu lugar. O nosso lugar é o céu. O nosso lugar é o céu. O nosso lugar é do lado de Cristo, sendo co-herdeiros junto com Cristo na glória do nosso Pai. Então recebe agora. Sinta o poder de Deus agora. Ele mansou e canta e passa. E mansou e canta e passa. Um reboliço vai começar dentro de você. Ele mansou. As pessoas não vão te conhecer mais. Ele passou, o Espírito Santo vai ser presidente na sua vida. O Espírito Santo vai tomar conta, como um dia Ele tomou conta da minha vida. E aí todo medo vai embora, toda dúvida vai embora. Ele chora, todo medo da sua vida vai cair por terra agora. Tudo aquilo que está agora barrando, paralisando a sua vida, vai cair por terra agora. Porque o Espírito Santo de Deus está na casa e Ele pode fazer grandes coisas. Sinta agora
Sinta o Espírito Santo de Deus. Um dia Ele me curou por completo e Ele pode fazer isso por você. Um dia Ele tirou toda a solidão da minha vida, toda a angústia, e Ele faz isso com aqueles que se lançam. Se lance sobre Deus. Nós somos uma igreja avivada. Nós somos a igreja da última hora. Nós somos uma igreja avivada. Não somos uma igreja que dorme, uma igreja apática, uma igreja desanimada. Não somos, não. Nós temos força e fé. Força e fé. Nós não temos preguiça. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos acordar de madrugada e nós vamos orar. Não vamos ter preguiça, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. Toda preguiça cai por terra. Uma igreja firme, uma igreja com cara de leão, uma igreja que sabe para onde está indo, uma igreja que acredita na cura, nos milagres, uma igreja que acredita na cura e nos milagres. Nós não vamos se entregar, nós não vamos se entregar, nós vamos lutar. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Nós não sabemos a hora que Ele vai voltar, mas nós vamos precisar estar prontos. Eu não sei a hora que Jesus vai voltar, mas nós precisamos estar prontos. Nós não sabemos, ninguém sabe o dia e nem a hora. E nem Jesus sabe o dia e a hora que Ele vai voltar. Só o Pai sabe, mas Jesus está pronto. Quando Deus falar é agora, Ele vai estar pronto para obedecer. Eu e você vamos estar prontos para obedecer a chamada. Sinta. Deus vai começar a colocar sonhos, visões. Comece a agir. Ele vai te dar sabedoria. Comece a agir. Ele vai colocar a palavra na sua boca. E isso vai fazer toda a diferença nessa cidade, nessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Sinta a presença do Senhor. Aleluia. Ele passou e canta. Ele sobre canta ele passou. E ele passou. Ele passou. E não é por música nem por emoção, é porque a presença dele é aqui. Não é por música, não é por emoção, não, é porque Ele está aqui. Pode sentir, mesmo sem música, Ele está aqui. Ele sobre canto, Ele maçou. Sinta. Ele vai levantar verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Ele vai levantar nesses últimos dias verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Ele levantará uma geração forte, poderosa, uma geração sem preguiça, sem medo, uma geração que vai avançar, uma geração com cara de leão. Não vai precisar de música, não vai precisar de evento, mas simplesmente vai querer Deus, vai buscar a Deus por aquilo que Ele é. E eu estou no meio dessa geração. Eu acredito nessa geração. Muitos estão falando que essa geração está perdida, mas Ele vai transformar toda a maldição em bênção. Ele vai levantar homens e mulheres com o coração no reino de Deus. Em nome de Jesus, as informações. Aleluia. Do alto. Isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele levante o seu rosto todos os dias sobre ti. Que você possa ir em paz, cheio do Espírito Santo de Deus. Vai em paz. E o restante de semana abençoado. Que você possa sentir Deus na sua casa. Enquanto você estiver indo para ela, Deus esteja falando com você e Ele possa estar junto com você, passeando na sua casa. E todo mal saindo para a honra, glória e louvor do nome de Jesus Cristo. O mal não vai vencer, o mal não vai prevalecer. O Senhor vai nos encher dos seus dons. Nós vamos ser libertos e ser cheios dos dons de Deus para ser usado na casa de Deus conforme Ele quiser. Em nome de Jesus, vão em paz. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe.